É a nossa primeira tela, né? Tá vendo aí, não tá? Joia. Então aqui, ó, o nome do site, aula 16 de junho. Lembrando que o nome e a descrição são muito importantes aí para a indexação nos mecanismos de busca, né? Particularmente o Google, tá? Então sempre tomar cuidado em relação ao nome do site e a descrição. Aula ao vivo do curso de Joomla 3.7. Então, uma descrição sempre sucinta, na descrição curta, mas que tem a ver com aquele projeto, com aquele site. Não adianta colocar muita coisa aqui, porque o Google não vai indexar tudo. Tomar cuidado para que fique sempre a frase completa, não fique aqueles pontinhos, né? É, o e... Oi? O curso também vai mostrar técnicas de SEO também? Sim, nós temos durante o projeto a gente comenta sobre isso, mas Não. não é focado no SEO, focado no SEO com o Joomla, né? Então, aquela parte ali é usando ao Joomla, já que o SEO ele tem várias outras matérias que têm que ser estudadas, mas no livro que está no nosso ambiente tem um capítulo só sobre isso, tá? Uhum. Em relação ao e-mail aqui, ó, o e-mail ele tem que estar associado ao seu domínio. Então, no caso aqui, se estivesse na internet, seria contato@aula 16 de junho.com.br. Então, levando em conta que esse fosse o meu domínio, né? Isso aqui é muito importante, porque se o seu site, por exemplo, chama aula 16 de junho.com.br e você coloca um e-mail contato@aula20dejunho.com.br, o e-mail não tem ligação com o domínio. E aí a maioria dos servidores podem considerar os e-mails enviados do seu site como spam. Tá? Então é importante isso aqui, ó. Se você não colocar um e-mail que tenha a ver com o seu domínio, toda a parte de comunicação do seu site pode ficar travada, já que toda a comunicação do Joomla é através desse e-mail. Ou seja, o e-mail em massa, o envio de um artigo para um amigo, fale conosco, tudo é a partir desse e-mail, tá? O nome do administrador, estou no ambiente local, vou usar admin e a senha de contato. Lembrando que em ambiente remoto, ou seja, no servidor remoto, você nunca vai usar admin, só em ambiente local. Na nossa próxima tela, nós iremos então conectar o banco de dados. Então você percebe aqui, ó, e o que eu te falei no início, que ele detecta os bancos de dados que você tem no seu servidor e aí eu tenho as opções. No meu caso aqui eu tenho Postgre, então poderia usar o Postgre. Então não é obrigatório que eu tenha MySQL no meu servidor, tá? O padrão é o MySQL, o banco que ele vai utilizar. Agora ele roda com o Postgre, roda com MariaDB, roda com SQL Server se o servidor for um ambiente Windows. O nome do servidor, né, que geralmente é localhost, em ambiente remoto existe a possibilidade de uma variação, vai depender do seu servidor, pode ser MySQL, pode ser o domínio, pode ser o IP da máquina, né? Isso aí vai ser enviado quando você contratar o servidor. Aqui o nome de usuário do banco, tá? Aqui é root. Então nessa tradução nova faltou um detalhe, né? Porque não é o nome de usuário que você criou, nem o fornecido pela sua hospedagem somente. Se for em ambiente local, sempre será root, tá? O Windows, o XAMPP, o AMP, aqui no Mac, o MAMP, no Linux, se você utilizar o XAMPP ou o LAMP server, o nome de usuário é root, na máquina local. Na máquina remota, nunca será root. Também a senha. Se você estiver utilizando o Windows, XAMPP, o AMP, será em branco no ambiente local. Se você estiver utilizando o Linux, aí você pode criar a sua senha ou vai ser o padrão do XAMPP ali, que também é root. Está aqui no Mac,
o padrão é root, tá? E ele fala aqui, ó, que o uso de uma senha é obrigatório. Então, também aqui mais um detalhe da tradução, né? Então, o pessoal da tradução está esquecendo um pouquinho do usuário local. Então, ele fala aqui, ó, a senha é obrigatória apenas para ambiente remoto. Em ambiente local, você pode deixar em branco se estiver usando o Windows, né, que é o seu caso aí. Nome do banco de dados. Então, eu vou criar aqui o meu banco aula 16 de junho. Se for em ambiente remoto, seu servidor vai te fornecer ou você vai criar, sempre atrelado ao nome do seu domínio que você contratou no servidor. Ok? Alguns cuidados em relação ao nome do banco, né? Não utilizar espaço, né? Utilizar sempre caixa baixa. E aqui eu vou próximo. Nesse momento aqui, ó, ele está conectando ao meu banco, então ele está procurando no servidor. Ele testou o usuário e senha, passou. Então ele já conectou ao meu banco e já instalou as tabelas do Joomla. Agora ele está aguardando se será sem nenhum exemplo. E aí está aqui, ó, obrigatório para a criação básica de site multidiomas. Então isso aqui é muito importante, né? Se não me engano foi o Dario que estava com essa dúvida. Pena que ele não está na nossa aula agora. O sinal tá um pouco ruim, tá travando um pouco. Então aqui, ó, é obrigatório para a criação básica de site multidiomas. Então, site multidiomas tem que ser no início do projeto e tem que ser sem nenhum exemplo de conteúdo. Ah, mas eu posso fazer depois, posso adaptar? Pode, mas você vai ter muito trabalho para fazer o site funcionar corretamente. Então, o mais importante de um site multidiomas é o planejamento. Eu vou deixar sem nenhum exemplo de conteúdo e vou clicar em instalar. Sempre mostrando aqui, ó, é interessante deixar como padrão não, tá? Para que ele não envie as configurações por e-mail, porque e-mail não é uma forma segura de transmissão de dados. Instalar e nós vamos aguardar. Se ele travar nessa parte aqui, Brunão, que pode acontecer no seu ambiente aí, ó, isso é normal, tá? Não é o Joomla, é o ambiente. Aí você tem que editar algumas diretivas do PHP ini do seu ambiente, que são a Max Upload File e a Max Execution Time. Dependendo do ambiente, por exemplo, no AMP ou no XAMPP, você tem ao lado ali configurações e aí você tem o arquivo php.ini. Basta você procurar isso aí e alterar. No nosso módulo nós temos lá esse detalhe, essa dica. Está instalado. Vamos para a etapa essa, que é instalar idiomas. Isso aqui não tem nada a ver com multi-idiomas, né? Quando eu clico aqui em instalar idiomas é porque o meu site ele tem que estar em português. Isso faz parte da usabilidade. Então aqui, ó, eu vou em próximo. Aguardo a instalação do idioma, né? Porque ele vai fazer uma consulta ao servidor externo. Então ele tem que conectar lá o servidor do Joomla. O site não é multi-idiomas, certo? Então eu permaneço em não. E eu seleciono o idioma do meu administrador e do meu site, o back-end e o front-end. E eu vou em próximo, remover, e eu tenho aqui o site instalado. Esse aqui é o front-end. Visualizaram aí o front-end? Beleza. Júnior, visualizou também? Tá, beleza. Quiser ligar o microfone, tá, Júnior? Só para a gente poder dar as respostas aqui e tirar as dúvidas de vocês, também não tem problema. Bom, agora eu vou fazer o mesmo procedimento, tá? Só que com a ideia de multi-idiomas. Então, ó, vou na mesma aula,
Vou apagar todos os arquivos de diretórios. Se eu vier aqui, ó, meu site já não existe mais. Tá lá. E vou fazer o mesmo processo. Só que agora é um site multidiomas, tá? Então, dentro daquela dúvida que houve aí do Dario, se não me engano. Então, vamos agora para um site multidiomas. O processo é o mesmo, só que nós iremos setar para que seja multidiomas. Vou descompactar. Excelente. Vou jogar na raiz. Qualquer dúvida pode me perguntar aí, tá? Ok. Porque às vezes aparece uma dúvida aí. Pode falar na hora, pra gente poder já tirar a dúvida aí. Parece que melhorou um pouco, né? Foi, melhorou. É, isso. Nossa rede aí acho que melhorou um pouquinho. Ok, não preciso disso aqui mais. E agora então nós vamos criar o nosso site multidiomas. Então, ó, ele pegou o cache, né? Vou manter a mesma coisa aqui. Confirmar a senha. Vou permanecer no mesmo banco, vou mandar remover as tabelas que estão lá. Ó, nenhum, porque é obrigatório para site multidiomas. Pena que o Dário não está aí, o Dario, né, para ele ver isso aí, acho que foi uma dúvida dele. Aí agora aqui, ó, etapa extra. Português do Brasil, que nós temos também lá o português de Portugal. Próximo. E aqui eu venho, ó, ativar recurso multidioma? Sim. Vou instalar o conteúdo para que ele possa, né, colocar um conteúdo de início. Vou ativar o meu plugin de idioma. E eu quero que o padrão do meu site seja o português. Eu poderia ter instalado vários idiomas, tá? Quantos idiomas eu quiser. E eu venho para próximo. E agora eu removo. E aí eu tenho meu site da mesma forma. Só que um site multidiomas. Então você percebe aqui, ó, ele tem um artigo inicial. Quando eu clico aqui, ó, ele muda. Olha lá, mudou aqui. Mudou aqui, ó. Mudou também os módulos, ó. Vai mudar tudo aqui, ó. Vou clicar na bandeira do Brasil. Voltar ao topo, esquecer o seu usuário, sua senha. Legal? Perceberam aí a diferença? Sim. Tá. E agora aqui, ó, sempre quando eu colocar um site no ar, né, aqui independente de ser remoto ou local, é bom que você vá no diretório do site e retire alguns arquivos que não tem por que estar ali. Por exemplo, esse cara aqui, ó. Esse aqui é o arquivo de configuração do IS. Então, da mesma forma que eu tenho o htaccess, que será transformado no arquivo oculto, quando eu colocar um ponto na frente dele. É um arquivo oculto, um arquivo de configuração do Apache,
Esse aqui é do IS. Eu não estou utilizando o IS, estou utilizando a pasta. Então, eu apago esse arquivo. E também no ambiente remoto, tá? Isso aqui também eu não preciso, ó. Esse arquivo aqui é um arquivo perigoso. Tá aparecendo, não tá? Robô TXT. Qual a tela que você está vendo? A tela do site? Tá. Então eu falo para vocês aqui. É o robots.txt. Deixa eu minimizar aqui para ver se ele aparece para vocês aí. Apareceu agora? Ainda não. Vamos compartilhar de novo. Tá travando a tela. Ela aí, ó. Certo?